Abra sua Bíblia, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Verso 19 em diante. Hebreus 10, 19, diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Nós somos a igreja da aliança. Nós cremos, conforme diz a palavra de Deus, que Deus tem feito uma aliança conosco. Primeiramente com Abraão, e depois fez uma nova aliança no sangue de Jesus. E essa certeza deve estar sempre presente no nosso coração, que Deus, por si mesmo, pela sua iniciativa, quando nós não tínhamos mérito nenhum, resolveu fazer uma aliança conosco, uma aliança de graça, de misericórdia. E nessa aliança, o Senhor instituiu 2 sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Estes 2 sacramentos são para serem observados na igreja, até que o Senhor volte. O sacramento do batismo é o sinal e o selo dessa nova aliança que o Senhor fez conosco. Por isso, todos aqueles que confessam Jesus, eles precisam ser batizados, e de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma condição essencial. Ninguém entra nessa aliança a não ser por meio do sacramento do batismo. E o segundo sacramento é o sacramento da ceia do Senhor. É o sacramento onde o Senhor disse que nós devíamos fazer isso em memória dele, até que ele volte. Esses 2 sacramentos, eles distinguem o cristianismo de qualquer outra religião. E dentro do próprio cristianismo, faz diferença a maneira como nós olhamos para este sacramento. Porque se você observar, todas as religiões humanas, todas as religiões centradas no ser humano, são religiões de mérito, que exigem que você faça alguma coisa para obter a graça de Deus. Que você faça alguma coisa para entrar no Santo dos Santos. Que você haja e faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Como se fossem condições para se obter a graça, a presença de Deus. Mas no cristianismo é o contrário. No cristianismo nós celebramos aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Há uma diferença absurda entre essas 2 concepções religiosas. E nós vemos, infelizmente, na igreja, muita ênfase. Igrejas que exigem e colocam peso sobre pessoas que as não podem suportar, tentando agradar a Deus. Mas o cristianismo nos leva a celebrar a graça, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para essa mesa, nós precisamos agradecer. Nós precisamos estar com o nosso coração cheio de gratidão, de alegria, de júbilo.
Porque nela nós vemos justamente isso, a obra de Deus em nosso favor. Deus veio ao nosso encontro, Deus se fez carne, Deus levou sobre si os nossos pecados, Deus suportou a cruz que deveria ser minha e sua. E por isso o cristianismo é uma religião de júbilo, de alegria, de celebração. Por isso essa reunião, o culto a Deus é extremamente importante na vida da igreja. Por isso Paulo diz aqui, o autor de Hebreus diz aqui, que não devemos deixar de nos congregar, porque é expressão de gratidão, de alegria, não porque nós vamos obter algum mérito de Deus, mas pelo contrário, porque nós vamos celebrar a nova vida que nós temos em Cristo, vamos celebrar a comunhão que nós temos uns com os outros, porque o Espírito Santo habita em nós. Há uma diferença muito grande, irmãos, nessa concepção religiosa, dentro da própria igreja cristã, mas nós precisamos lembrar disso, de que nós servimos a Deus não por uma obrigação de fazer alguma coisa para agradar a Deus, mas em resposta de gratidão àquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. E por isso, nós precisamos ter muito cuidado em não negligenciar estas coisas. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, quando nós lemos aquele texto, capítulo 11, sobre as instruções da ceia, que nós devemos participar de modo digno. E quando nós negligenciamos este sacramento, quando nós negligenciamos participar dele, nós estamos correndo um grande risco. Porque Paulo diz lá que muitos dormem na igreja, muitos estão doentes, muitos estão fracos na fé, porque ainda não entenderam o significado da participação na ceia do Senhor. O texto que nós lemos aqui fala sobre isso. Tendo irmãos intrepidez para entrar no Santo do Sangue pelo sangue de Jesus, e pela sua carne é o novo e vivo caminho. Quando nós participamos da ceia, nós estamos celebrando, nós estamos agradecendo a Deus aquilo que Ele fez por nós, e isso vai nos alimentar. Não é pelo muito fazermos que nós vamos ser alimentados, não é buscando coisas extraordinárias, não é buscando uma experiência pessoal, emocionante, que nós vamos ser alimentados e crescer na graça, mas é participando de modo digno da ceia do Senhor, dos sacramentos. Por isso eles foram instituídos. Jesus poderia ter dito, olha, você vai fazer isso. Hoje, por exemplo, já foi mencionado, o Brasil inteiro está prestando culto a um ídolo, que não pode fazer nada. As pessoas se sacrificando, pessoas andando quilômetros e quilômetros para tentar agradar ao seu Deus, fazendo sacrifícios, penitências. E muitas vezes isso é transferido para a igreja evangélica. E as pessoas têm que fazer também as suas penitências, as suas correntes e não sei mais o que para obter coisa de Deus, quando Deus já providenciou para o seu povo aquilo que nos leva à presença de Deus, aquilo que nos leva ao Santo dos Santos. E isso acontece justamente no culto, isso acontece justamente quando o povo de Deus está reunido. Por isso a ceia deve ser sempre celebrada na igreja, na comunhão do povo de Deus, porque esse é um momento de extrema importância na vida da igreja, e a igreja muitas vezes tem negligenciado, e as pessoas participam de qualquer maneira, e comem condenação, participam sem discernir o corpo, e a vida cristã se torna medíocre, e as pessoas então entram num ativismo de tentar agradar a Deus com tantas as coisas, quando está negligenciando a mesa que já foi posta para nós nos alimentarmos. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou de um rei que preparou uma ceia e convidou muita gente, e foi chamar um, eu estou ocupado, eu tenho que cuidar da minha fazenda, espera aí que eu tenho que resolver um negócio. Quantas pessoas estão fazendo isso em relação ao convite da ceia? Deixar de participar da ceia, meu irmão, ou deixar de participar de um culto, somente em último caso.
somente num caso muito especial. Mas quando nós negligenciamos, nós estamos fazendo igual aqueles. E o resultado foi que aquele rei disse, olha, sai para as ruas e vai chamar outros, que vão ocupar os lugares desses que têm negligenciado. Ocupar um lugar desses que não têm valorizado aquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Aqueles que estão procurando um outro caminho para chegar a Deus. Precisamos acordar para isso, porque nós temos muitas vezes negligenciado esse momento de culto, temos negligenciado o momento em que o povo de Deus se reúne para adoração, temos negligenciado a participação da ceia do Senhor, por qualquer motivo. Não, hoje é ceia, mas tudo bem. Tem culto hoje, mas eu tenho outro compromisso. Cuidado. Não faça isso, em nome de Jesus, porque depois não adianta você correr atrás de outras coisas, você fazer penitência, não adianta depois você fazer qualquer outra coisa para agradar a Deus. Você vai agradar a Deus quando você não negligenciar esse momento especial na vida da igreja, quando você não negligenciar aquilo que Deus já fez por você, porque Jesus só instituiu este sacramento para participarmos dele, e através dele nós nos alimentamos, como nos alimentamos da palavra de Deus. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Muitas vezes não entendemos o que acontece conosco, e tentamos de uma maneira ou de outra agradar a Deus, fazendo isso ou deixando de fazer aquilo, quando o principal nós estamos negligenciando. Por isso há entre vós muitos doentes, não poucos que dormem, diz o apóstolo Paulo. Ouça aquilo que o Senhor está lhe dizendo. A mesa está posta, o convite já foi feito. Vinde, benditos de meu Pai. Vamos participar da ceia aqui, para que também possamos participar dela, da boda do Cordeiro. Não negligencie aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Ele não ordenou a gente fazer peregrinação a Israel, não ordenou a gente fazer penitência de 10 dias, de 50 dias, não ordenou a gente subir de joelho umas escadarias para obter alguma bênção. Ele ordenou participarmos da ceia do Senhor. Essa é a ordem do Senhor. E nós não podemos negligenciar isso, irmãos, como muitos têm feito. E precisa que nós alertarmos para isso, porque é fundamental para a vida da igreja. Mas eu participo do domingo, no outro não preciso participar. Se a sua igreja está lhe dando esse privilégio, de 2 vezes por mês você participar da ceia, de ser alimentado, de agradecer a Deus, de expressar o seu júbilo, a sua gratidão, não despreze, em nome de Jesus. Para que você não tenha uma vida cristã vazia, sem propósito, sem sentido, mas que você deve demonstrar a sua gratidão a Deus, alegria, júbilo, porque aqui nós vemos o grande amor de Deus por nós. Nós vemos quão sério é o nosso pecado, e aqui nós fazemos isso na esperança de que um dia participaremos com o Senhor Jesus. Ele disse que não ia beber mais do fruto da videira, até aquele dia em que Ele há de beber conosco novamente no reino do seu Pai. Que coisa maravilhosa essa promessa do Senhor. E ela está baseada aqui. Quando nós somos infiéis no pouco, nós também somos infiéis no muito. Não deixe que ninguém tome o seu lugar. E o rei mande buscar outros para participar, por negligenciarmos tão grande amor que o Senhor tem nos dado. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos abençoe e sustente a sua igreja, em nome de Jesus. Amém.